E quando eu cheguei aqui em Berlim, eu separei vários lugares para visitar e a gente vai fazer uma série bem legal aqui na cidade. Mais 3 pontos eu quero muito visitar. Se não der para ver os outros, eu vou ficar com esses 3. E o primeiro deles está aqui na minha frente, que é esse relógio também da época soviética, que mostra a hora para 148 cidades. E o segundo lugar que eu queria visitar é o Portão de Brandemburgo, que tem esse nome porque a estrada que passava por aqui levava as pessoas até a cidade de Brandemburgo. Mas ele hoje não é simplesmente um portão ou um monumento bonito que as pessoas vêm visitar. É o símbolo e o marco da Alemanha unificada. Vamos entender um pouco da história. Vamos voltar à época da Guerra Fria. Tá? Eu vou virar para cá para você entender um pouco melhor. Ali onde os carros ainda vão passar, se você conseguir dar uma olhada daqui, tem uma linha toda de tijolo. Essa linha circunda praticamente toda a cidade e era o lugar onde ficava o Muro de Berlim, separando a cidade em duas. Só que existia um pedaço entre os muros chamado a Terra de Ninguém. Então de lá até depois do Portão de Brandemburgo não tinha nada. Ficava ali um monte de soldados, arames farpados, blocos de concreto, o pessoal tudo armado, se alguém pulasse tomava tiro. Então esse lugar não tinha significado nenhum, ficou abandonado, destruído, bombardeado. Mas quando cai o muro, é aqui que as duas Berlins se encontram e aqui a Alemanha começa a ser reconstruída. Em frente ao Portão de Brandemburgo está o hotel mais sofisticado aqui de Berlim, Adlon. Só as pessoas com muito dinheiro podem ficar nesse hotel, que foi palco de uma cena muito bizarra há alguns anos. Porque exatamente nesse canto ali, Michael Jackson coloca o seu filho para fora da janela ali da sacada para o espanto das pessoas que estavam aqui na frente. Um símbolo de orgulho para os alemães é o Reichstag, o seu parlamento, que foi construído em 1894, mas infelizmente sofreu um grande incêndio em 1933, tendo boa parte da sua construção danificada. Mas o prédio foi restaurado entre os anos de 1958 até 1972, mas somente em 1992 começa a construção da sua nova cúpula de vidro. Essa cúpula tem um conceito muito interessante, é que haja transparência entre os parlamentares que estão aqui e o povo. E dentro dessa cúpula de vidro há uma passarela com 230 metros em forma espiral. E a grande ideia dela é que qualquer pessoa, e principalmente os alemães que moram aqui, possam visitá-la, desde que tenha agendado com bastante tempo pela internet. É de graça, não paga ingresso para isso. Então, conforme você vai caminhando, isso simboliza que você está girando em cima dos parlamentares. Então, é o povo que vai dizendo aquilo que os parlamentares têm que executar. Eu acho que é um dos princípios básicos da democracia. Esta cúpula foi finalizada no ano de 1999 e ajuda no fornecimento de energia para o prédio, que hoje é totalmente sustentável, usando energia limpa, o que permitiu uma redução de 94% na emissão de dióxido de carbono. Este é o Memorial dos Judeus Mortos na Europa, ou Memorial do Holocausto. São 2.711 peças, cuja altura varia entre 30 centímetros até 4,80 metros. A gente tem aqui pura arte moderna. A ideia do artista foi deixar a interpretação livre para cada pessoa. Mas alguns dizem que ele quis mostrar que aquilo que estava ordenado perdeu totalmente o controle, fugiu da razão humana.
E se a gente parar para pensar, o Holocausto foi exatamente isso. Quando você agride alguém sem motivo algum, você perdeu toda a razão. O que muita gente não sabe é que aqui embaixo desse monumento existe uma exposição sobre o Holocausto, mas para isso você tem que encarar sempre essa fila. Você vê aqui um estacionamento e atrás dele um condomínio residencial. Se a gente pudesse voltar no tempo, na época da Segunda Guerra Mundial, aqui estaria o bunker do Führer, o bunker de Adolf Hitler. No dia 30 de abril de 1945, uma bandeira é colocada em cima do Reichstag, que fica a poucos passos daqui. Esse ato simbolizava a vitória da União Soviética, Estados Unidos e seus aliados contra a Alemanha nazista de Hitler. Nesse lugar, Hitler e sua mulher Eva Braun cometem suicídio e são queimados, são cremados no mesmo dia, de acordo com o pedido de Hitler. Muitas histórias são contadas sobre o final da vida de Hitler, mas essa é a versão oficial dos alemães, que não gostam de lembrar dessa história. Inclusive, você vê só uma pequena placa aqui contando um pouco da história do que foi esse lugar. Eu estava pensando agora que se eu voltasse no tempo e chegasse aqui na época da Segunda Guerra Mundial, nesse dia, ouvindo os bombardeios, as destruições, olha gente, é um lugar para a gente no mínimo parar e refletir sobre a vida. Berlim é uma cidade que me emocionou por ter passado por tantas dificuldades e mesmo assim se reergueu e se tornou uma das cidades mais bonitas do mundo graças à força do seu povo e à boa administração dos seus governantes com os investimentos do pós-guerra. A estação de trem de Berlim não é um ponto turístico oficialmente, mas é a maior que existe na Europa. E o que impressiona a gente aqui é a quantidade de vidro e de escada rolante. E eu espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui em Berlim. Então se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo com os amigos no YouTube, no Facebook e não se esqueça de seguir as minhas redes sociais. E se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora e não deixe de acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.